a gente está fazendo um exercício também para acreditar que as ações do Trump realmente têm a ver com narcotráfico, com não sei o quê, porque agora ele, inclusive, só fala de petróleo, né? Então, eu que não sou um especialista em nada, fico olhando e falo assim, pô, esse cara, o negócio dele é o petróleo. Meio que tá todo mundo vendo que o negócio dele é o petróleo. Aí eu fico pensando, pô, os Estados Unidos está precisando de petróleo? Existe uma crise petrolífera nos Estados Unidos? Me parece que não. Eles não me parecem estar sofrendo nenhum tipo de desabastecimento. Não. Então, a questão ali não é petróleo para os Estados Unidos para usar nos Estados Unidos. Pode ser alguma questão econômica, mas o leigo aqui imagina a Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta, né? Que é um regime, e lá está um regime alinhado com a esquerda, portanto com a China, com o outro lado do mundo lá, que talvez sejam os principais inimigos dos Estados Unidos. Isso. Será que eles estão tentando, na real, impedir que esse petróleo vá por aí? Tipo, vá para a China? Vá para os inimigos dos americanos? Porque assim, é petróleo a questão do Trump, não é? Não é só petróleo. Não é só petróleo. Tá. E assim, antes da gente analisar qual é a questão dele, a gente precisa fazer uma distinção entre as falas do Trump e a realidade. Tá bom. Isso é mesmo. muito, mas assim, muito importante. E esse é um exercício que eu, como alguém que respira e fica estudando isso o dia inteiro, tenho que me lembrar de fazer o tempo todo. Porque senão, todo mundo que analisa o Trump cai em armadilhas. E essa armadilha assim... Pô, esse cara é o presidente dos Estados Unidos, deve estar falando coisa com coisa, né? Dá pra gente identificar ou pontuar 5 razões por que as pessoas leem o Trump errado. Depois eu volto nisso. Bom. Mas eu só quero citar 2 coisas aqui sobre o que o Trump falou. Uma delas é, os Estados Unidos vai administrar a Venezuela. Essa não é a palavra precisa. Porque políticos não usam palavras precisas. Políticos usam palavras de efeito retórico. Por quê? O político precisa se comunicar com o maior número de pessoas, da forma mais persuasiva, mais impactante, mais curta, e que todo mundo entenda de um jeito simples e que ele toque na emoção das pessoas. Então, assim, o Trump ele vem de uma postura, eu sou forte, eu faço o que eu quero, e os Estados Unidos, na minha liderança, é assim. Uhum. Isso significa... eu não vou falar que eu vou influenciar. Não é da natureza dele. A persona política dele não fala eu vou trabalhar para influenciar. Qual é a persona do Trump? Eu mando na Venezuela. Ele não manda na Venezuela. Não manda. A realidade não importa. Você pode querer fazer da cambalhota que for. Ele não manda na Venezuela. Não manda. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. O regime do Maduro não foi derrubado. Uhum. O regime do Maduro está lá intacto. Como é o nome da moça que tá lá? Rodrigues. Isso. O objetivo é trabalhar com ela para que os Estados Unidos influenciem as políticas públicas. Uhum. Tanto que no dia seguinte, Mark Rubio, secretário de Estado americano, vem a público e diz o seguinte: os Estados Unidos, ele quer influenciar as políticas da Venezuela. Bem diferente da fala. Os Estados Unidos run Venezuela. Os Estados Unidos manda. Os Estados Unidos governa a Venezuela. Um é o político, o outro já tem um cargo mais técnico, já está lidando com a realidade. Então, se a gente não conseguir fazer essas distinções, tudo que ser dito não vai fazer sentido. O Trump disse, eu vou governar Gaza. O Trump não está governando Gaza. Os Estados Unidos não estão governando Gaza. Entende? A gente, se não tiver essa separação, não vai. Agora vamos para a parte do que você falou, porque é o segundo exemplo disso. Petróleo, petróleo, petróleo. A ênfase no petróleo o petróleo é o ativo econômico tangível capaz de justificar, para a lógica da persona da plataforma política do Trump, porque raios ele está gastando dinheiro americano num lugar que não vai trazer dinheiro, que é um estado falido, cheio de criminoso, de narcotraficante, de grupo terrorista, destruído há 26 anos. Por que os Estados Unidos vão intervir naquele lugar? Como ele é uma liderança transacional, tudo que o Trump faz é transacional.
Ele não é ideológico e ele não é transformacional. Ele é um cara transacional. Ele está preocupado com a transação momentânea. O que eu vou ganhar dessa minha troca aqui, desse diálogo com você, Igor? Eu sou assim, cara. Eu vou fazer a conta de quanto que eu vou ganhar aqui. Então ele precisa quantificar isso. E ele precisa provar isso. Porque ele chegou no poder com uma plataforma dessa. Estados Unidos não vai gastar dinheiro em lugar nenhum se isso não voltar dinheiro para nós. Como é que volta dinheiro? Petróleo, petróleo, petróleo. E aí, então, ele quantifica. Por que isso é uma fala retórica e não é a prática? Porque os Estados Unidos é o único país do mundo que não tem indústria do petróleo pública. Não tem empresa de petróleo nos Estados Unidos nacional, do governo. Se os Estados Unidos falam, nós iremos explorar o petróleo, isso não existe. Os Estados Unidos, o governo americano não explora petróleo. O governo americano não tem Petrobras, não tem China Petroleum, não tem todas as empresas do mundo que têm participação do Estado. Nos Estados Unidos as empresas são privadas. Então, quando o Trump fala isso, ele não tem o poder sobre essas empresas. Ele tem influência? Com certeza. Mas tem uma distância muito grande ele dizer petróleo, petróleo, petróleo vai ser explorado. Você tem que combinar com as empresas. As empresas têm que fazer conta financeira, porque uma empresa existe para o bottom line, para o lucro. E no final das contas, o lucro é sobre decisões econômicas, que são sobre eu coloco X e eu tenho que tirar X. Se eu colocar X e voltar meio X, esse não é um negócio que vale a pena para eu fazer. E eu não vou fazer. E aí vamos para matemática econômica da exploração do petróleo na Venezuela. Hoje você tem um país vizinho à Venezuela, que é a Guiana, que você tem um petróleo sweet and light, leve e fácil, que é o melhor petróleo que existe. E esse petróleo você consegue retirar na Guiana a um preço muito mais baixo do que você explorar o petróleo da Venezuela, que é sour and heavy, que é o pior tipo de petróleo, que requer mais recursos, porque ele precisa ser processado num processo de refino para poder ser transportado de tão corrosivo, de tão pesado que ele é. E o investimento para você refinar um petróleo, você precisa de refinarias. É um investimento muito mais alto do que você só extrair o petróleo dali e já transportar para outro lugar. O custo de investimento para uma Chevron, para uma ExxonMobil, as empresas de petróleo americana, comparados com investir na Guiana, na Venezuela, não fecha a conta. Por exemplo, uma estrutura lá que foi estatizada pela Venezuela. Foi. Né? A Venezuela tem 4 dessas refinarias grandes, 3 estão quebradas, só uma está operacional. Os estudos dizem o seguinte: a Venezuela já chegou a produzir 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, no ápice, antes do Chávez chegar no poder. Tá. Aí só caiu. Em 2018, o máximo que ela chegou, voltou a subir, foi 2 milhões de barris. Hoje, está variando entre 900 mil e 1 milhão de barris por dia. Acredita-se que em 1 ano a 2 anos de investimento relativamente mais baixo, na casa de alguns bilhões de dólares, você consiga aumentar 500 mil barris, ou seja, 50% do 1 milhão de hoje, no investimento baixo. Agora, para você chegar nos 2 milhões de 2018 ou nos 3,5 de 1990, aí você precisa de dezenas de bilhões de dólares de investimento, talvez centenas de bilhões de dólares e um projeto assim de 6, 7, 8, 10 anos. E aí uma empresa, para fazer esse investimento, ela precisa de algumas garantias. Qual é o sistema jurídico que vai ter na Venezuela? Essa concessão foi dada por um governo estável ou no ano seguinte vai ter um golpe militar e o governo que entrar vai expropriar ou nacionalizar os meus ativos que eu botei dinheiro ali de volta, como já aconteceu pelo Chávez e pelo Maduro? É seguro? Eu posso mandar os meus executivos para trabalharem na Venezuela? A Venezuela vai aceitar um contrato onde, caso a gente brigue, a arbitragem vai ser internacional e não na corte venezuelana corrupta?
Enfim, tem um milhão de questões que a indústria do petróleo americana vai perguntar. E ela vai ter que botar na conta. Porque ela não vai mandar o diretor dela para morar na Venezuela para ele ser sequestrado ou explodir uma bomba no carro que não é blindado. Isso vai custar 10 vezes mais porque ele vai ter que indenizar a família nos Estados Unidos e ela não vai fazer isso. Então, não é óbvio que o Trump, quando ele fala isso, que ele vai conseguir. Mas ele está fazendo uma fala política, porque ele é um político. Ele está simplesmente só dizendo, não, tem muito recurso, tem muito dinheiro. Os outros motivos, eu não estou descartando que o petróleo não seja um motivo. Tá. Eu estou dizendo que ele não é o único motivo. Os outros motivos talvez sejam até mais importantes do que o petróleo. É que o petróleo tangibiliza o retorno do investimento, do discurso e de toda a plataforma política dele. O petróleo é tangível, o petróleo é uma coisa que a Venezuela tem que pode virar e falar assim... como é que eu vou recuperar o dinheiro das empresas de petróleo que perderam americanas? Como é que eu vou consertar a Venezuela para ela sair de ser um narco-estado para ser um outro? Alguma solução econômica tem que ter. Tu acha que ele se importa com o fato da Venezuela ser um narco-estado? Porque, sei lá, é meio que, puta... Eu não sei o que ele ganha com se meter nessa história aqui. Porra, porque tá bom, a gente tava falando que o petróleo seria um dos motivos da lista. Quais são os outros motivos da lista? O Maduro dançar? Não, esse é um motivo pro ego do Trump. Tá. Esse foi o motivo. Você diria que isso rolou de fato? Sim, porque o Trump, ele não tinha desde o começo a decisão de que ele queria retirar o Maduro do poder. Tá. Ele queria trabalhar com o Maduro. Ele queria fazer pressão pro Maduro ceder. E aí o Maduro começou a provocar. Falou, você tá blefando. Você não vai me atacar. Começou... E aí eles começaram a mandar um monte de mensagem pro Maduro. Falar, a gente tem um acordo para te propor. Sai do país, vai, pega se torna um exilado, vai pra Turquia, fica lá, ninguém vai te acusar de crime nenhum, você tá livre, ninguém vai te perseguir, leva um dinheiro aí, vai com a sua família, você tá na paz. Ele não aceitou. Aí tudo bem. Aí o Trump foi lá, aí o Trump vai building up, né? Vai mobilizando mais tropas, manda o maior porta-aviões do mundo. Começa a parecer que ele é fraco. E aí o Maduro vai lá e faz uma dancinha no TikTok, tipo zombando. Vem me pegar, lá. Bom, aí o Trump olhou e aí mexeu no ego dele. Esse é um fator? Certamente é um fator na decisão. É o único fator? Não, porque é simplista falar que é o único fator. É simplista falar que é só o petróleo. Existem outros fatores mais importantes ainda para os Estados Unidos, além da dancinha e além do petróleo, que é a tal da doutrina Monroe. Que é uma história das antigas, né? Isso, século XIX. Os Estados Unidos viram e falaram assim, a Europa não pode estar posicionada dentro do continente americano. Ela não pode ter colônias aqui, ela não pode continuar expandindo, porque isso não é uma segurança nacional para os Estados Unidos. Do ponto de vista geográfico, isso é pura geopolítica. Vários pensadores clássicos da geopolítica, de Mahan, que fala do poder marítimo, a Speakman, que fala do Rhineland e escreve sobre o poder da costa da Eurásia. Os dois falam. O que faz os Estados Unidos estar numa posição privilegiada no mundo é o fato dele estar no continente americano. O continente americano tem características únicas. Primeiro, ele está separado de todos os outros continentes por 2 grandes oceanos. Segundo, a América do Norte só tem fronteira com 2 países. Um deles é o Canadá, pouco habitado, que é uma extensão cultural, política da mesma história do que é os Estados Unidos. E no Sul tem o México, que é uma outra civilização, mas ainda assim não párea, não tem força suficiente para nos ameaçar. Aí pode surgir uma outra potência nas Américas? Pode, na América do Sul. Mas a América do Sul está isolada geograficamente da América do Norte por alguns obstáculos geográficos. Já falei disso aqui, acho que com você lá atrás. Cordilheira dos Andes, Floresta Amazônica e o Istmo da América Central. Então não tem como marchar tropas do Brasil para lá, não consegue passar. E aí, então, eles olharam e falaram assim, os Estados Unidos estão numa posição muito privilegiada no tabuleiro do mundo. A não ser que um país de fora venha e construa bases aqui do lado. Ou nas ilhas do Caribe, ou num país na América Central, ou num país na América do Sul. E aí vai ser um problema. E aí surge, então, a doutrina Monroe.
baseada na geopolítica, para a defesa e sobrevivência do território americano e para a fundação da nação americana. Porque a nação estava toda dividida e ela era vulnerável. Então, ela não estar vulnerável ajudava a formação dos Estados Unidos e ajudava a sua segurança por consequência. Óbvio que a evolução dessa doutrina se ninguém pode vir aqui e se ninguém vai interferir, essa área vai ser minha. Uhum. Então, ela pula de uma doutrina puramente de defesa para ser uma doutrina hegemônica, imperial, de domínio, de zona de influência. E é isso que vai acontecendo. O Trump resgatou essa doutrina e falou assim: a região mais importante para os Estados Unidos no mundo é as Américas. Isso nunca aconteceu. A não ser no século XIX. E isso é uma novidade. E aí, por que ele faz isso? Porque ele percebe que esses países inimigos e rivais dos Estados Unidos podem estar construindo bases muito sólidas dentro desse continente, que é o único jeito de acessar geograficamente os Estados Unidos de uma forma mais ameaçadora. Sim. E ele escreve isso na Estratégia de Segurança Nacional Americana, que foi publicada agora no final do ano, em novembro, dezembro. E ele diz, olha, esse daqui é uma segunda versão da doutrina Monroe, a terceira versão, e a minha versão. E as Américas, o hemisfério ocidental, é o mais importante para os Estados Unidos. E nós não vamos deixar a influência dos outros aqui. Quais são essas influências? O lugar onde tem a maior presença de todos é a Venezuela. Porque é o estado que está próximo do eixo das ditaduras, que eu sempre falo, né? Que é Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, e Venezuela como um irmão menor. Então, você tem Grupo Wagner, você tem Guarda Revolucionária Iraniana, você tem Hezbollah, você tem Hamas, você Tudo tem Farc, na Venezuela. tudo. Você tem inteligência cubana, que protege os 30 e poucos, 40 e poucos, na verdade, que morreram na operação para capturar o Maduro, eram todos do serviço de inteligência cubano, ou quase todos. Porque eu vi que Cuba decretou luto e tudo mais. Isso. Então, assim, a Venezuela já tinha sido invadida. A Venezuela já tinha sido ocupada por todos esses países. A Venezuela, por ser um estado fraco e falido, né, de uma ditadura em franca decadência, ela começou a depender demais desses outros países. Esses outros países começaram a ter uma presença muito grande. Isso é assustador do ponto de vista da segurança nacional para os Estados Unidos. Então, essa discussão não é sobre os Estados Unidos é bonzinho ou não. O jogo do tabuleiro de poder os seus inimigos vão tentar te cercar e vão tentar se aproximar e te colocar num checkmate.